A gente percebe que nosso governo pode ser um pouco desagradável de vez em quando. Olá, Peter. Às vezes. Olá, presidente Trump. O governo é um pouco desagradável, Peter. Você não percebeu isso. Você teve uma vida abençoada, não é? Você que me diga. Muito encantado. Acho que você teve uma vida abençoada. Acho que o que vou fazer, se você não se importar, é que acabaram de sair alguns números que são bastante extraordinários e pensei em tocar uma gravação de uma das pessoas que respeito há anos, você sabe, Joe Kiernan e Rick Santelli. Isso acabou de sair, então vamos ouvir por um instante. A renda pessoal subiu 8 décimos. Subiu 8 décimos de 1%. Isso é quase o triplo do que se esperava. Me diga. Eu vou te dizer que os números da renda, realmente, nos primeiros 4 meses do ano, são excelentes. São realmente excelentes. Eu poderia olhar para os primeiros 4 meses de muitos anos diferentes, mas realmente são números muito fortes. E você está certo. Essa administração é criticada por praticamente tudo que existe. Nunca em toda a minha vida tive vislumbres da política de uma administração na forma de transparência como esta. Você sabe, dar crédito a quem merece. Eu também. A renda disparando. Rick, eu também achei que todo mundo ia fazer um último pedido de importações que seriam tarifadas e estavam estocando coisas. Como diabos eles já consertaram o comércio? Ou não consertaram, mas cortaram pela metade. Isso é loucura. Então não houve muita antecipação de pedidos de coisas que eles precisavam antes das tarifas entrarem em vigor? Vou te dizer uma coisa. Isso realmente coloca em dúvida algumas das sabedorias convencionais. E sabe, vai ser interessante ver o que acontece no próximo mês quando recebermos esse número ou quando virmos alguns dos outros números. Como conta corrente, ver como eles se saem, porque eu não sei. Eu venho acompanhando esses números há muito tempo. Acho que nunca vi o déficit comercial ser cortado pela metade em um mês. Nada mal. Uhul. Né? Nada mal. Vamos lá, pessoal. Ok. E vejo que o Howard e o Scott estão aqui, então isso é ótimo. Se vocês quiserem ficar aqui do lado, fiquem à vontade. Vocês são os que ajudaram a produzir esses números. E só vai melhorar. As tarifas são tão importantes e é por isso que ficamos tão felizes com a decisão de ontem, em que as tarifas continuam, porque sem as tarifas nossa nação estaria em perigo. Nós realmente estaríamos em perigo? Acho que posso dizer isso com grande certeza, Scott e Howard. E por isso ficamos muito felizes em receber essa decisão, essa grande decisão ontem. E hoje é sobre um homem chamado Elon, e ele é um dos maiores líderes empresariais e inovadores que o mundo já produziu. Ele se dispôs a colocar seus grandes talentos a serviço da nossa nação e nós agradecemos por isso. E eu só quero dizer que o Elon tem trabalhado incansavelmente ajudando a liderar o programa de reforma governamental mais abrangente e impactante em gerações. E você sabe o tipo de coisas que ele descobriu e que sua equipe encontrou. Ele reuniu um grupo de pessoas muito inteligentes e eles encontraram coisas que são realmente inacreditáveis. Eu tenho que dizer que os números de que estamos falando são substanciais, mas vão ser muito mais substanciais com o tempo, porque muitas das coisas em que estamos trabalhando agora, vamos ter que lembrar do Elon à medida que as encontrarmos, termos certeza, mas nós encontramos coisas que são inacreditavelmente estúpidas e inacreditavelmente ruins. Com o Departamento de Eficiência Governamental, Elon promoveu uma mudança colossal nas antigas formas de fazer negócios em Washington. Doge colocou gênios com uma mentalidade de engenharia e pessoas incrivelmente talentosas em computação. Na verdade, eu perguntei ao Elon uma vez qual é a principal característica deles. E eles têm várias características principais, todas relacionadas a serem inteligentes. Mas ele disse que o que eles realmente fazem de melhor é trabalhar com computadores de forma que não possam ser enganados por alguém que não seja tão honesto, mas que também seja bom com computadores, embora não tão bom quanto essas pessoas. Mas a mentalidade nos altos escalões de todos os departamentos federais realmente mudou. E com a orientação do Elon, eles estão ajudando a detectar fraudes, desperdícios e a modernizar sistemas quebrados e ultrapassados. Então, como você sabe, estamos falando sobre vários sistemas e sobre mudar sistemas. E, infelizmente, isso leva muito tempo para acontecer. Você vai mudar, digamos, um sistema no IRS e informatizá-lo corretamente de modo que o trabalho possa ser feito em 1/10 do tempo, mas às vezes leva anos para reconstruir esses sistemas.
mas nós começamos. Em muitos casos nós já começamos. Eu vou dizer que isso tem menos a ver com o Elon, mas os sistemas de controle de tráfego aéreo, nós estamos abrindo licitação para as melhores empresas do mundo. Esses sistemas agora, eles eram... o que a administração anterior fez foi horrível. Eles gastaram bilhões e bilhões de dólares e no final nem chegou perto de funcionar. Eles tentaram conectar fio a cobre e isso não pode ser feito. Simplesmente gastaram bilhões de dólares e só desperdiçaram dinheiro. Na verdade, pioraram muito o sistema. Então, nós vamos ter um sistema novo e moderno. O Congresso está trabalhando conosco nisso e vamos concluir isso o mais rápido possível, mas está em andamento. E quando estiver pronto, vai durar por 30 anos. Mas temos um sistema que tem 48 anos e tentaram conectar um computador moderno a um computador muito, muito desatualizado e eles não se conectam. Quero dizer, eles não se conectaram. Então, depois de gastar bilhões de dólares, eles ligaram o sistema e, em nenhum caso, seja local ou nacional, nunca funcionou. Mais de 75 mil burocratas deixaram voluntariamente seus empregos financiados pelos contribuintes para sair e realmente fazer o trabalho. Inúmeros contratos desnecessários e desperdiçados foram encerrados e você sabe disso. Nós encerramos muitos contratos e muitos contratos estão sendo analisados agora e sim, pode levar 6 meses, pode ser quase 1 ano em alguns casos. Estamos passando por procedimentos, estamos passando pelos tribunais e vamos lembrar de você quando anunciarmos bilhões de dólares em desperdício, fraude e abuso extras. Só para dar um exemplo, o DOGE cancelou 101 milhões de dólares em contratos de DEI no Departamento de Educação, 101 milhões de dólares, e isso foi apenas de uma pequena parte do Departamento de Educação. 59 milhões de dólares para quartos de hotel para imigrantes ilegais na cidade de Nova York. E o proprietário nunca ganhou tanto dinheiro quanto ganhou nesse curto período de tempo, 59 milhões de dólares para um hotel em Nova York, 45 milhões de dólares para bolsas de diversidade, equidade e inclusão em Mianmar. Alguém aqui sabe sobre Mianmar? 42 milhões de dólares para mudança social e comportamental em Uganda, 40 milhões de dólares para melhorar a inclusão social e econômica de imigrantes sedentários. Posso dizer que são 2 bilhões de dólares para a Stacey Abrams e o movimento ambiental dela. Havia 100 dólares na conta e, de repente, encontraram 2 bilhões de dólares na conta e eu suponho que isso está sendo investigado. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu suponho que isso está sendo investigado. Pense nisso, 2 bilhões de dólares, e então, o Lee vai te contar que tem outro ali de 20 bilhões de dólares, sendo gasto em outra causa ambiental. 20 bilhões, não 20 milhões, é muito, não 200 mil, que já é muito. Então, pense nisso, no caso dela, você tem 100 dólares e de repente ela recebe uma injeção de 2 bilhões de dólares bem antes de eu assumir o cargo. 20 milhões de dólares para a Vila Sésamo Árabe no Oriente Médio, ninguém sabe do que se trata isso. Ninguém conseguiu encontrar isso. 8 milhões de dólares para tornar ratos transgêneros, então gastaram 8 milhões de dólares para tornar ratos transgêneros. E esses ainda são melhores do que muitos dos outros. Eu poderia ficar aqui o dia todo lendo coisas assim, mas temos outras coisas para fazer. Então é muito mais do que só isso. Estamos totalmente comprometidos em tornar os cortes do DOGE permanentes e acabar com muito mais desperdício nos próximos meses. Queremos terminar e concluir nosso grande, belo e maravilhoso projeto de lei. Depois disso, colocamos parte disso no projeto de lei, mas a maior parte virá depois. Vamos fazer com que isso seja ratificado pelo Congresso, confirmado pelo Congresso. Em alguns casos vamos fazer cortes, em outros casos vamos apenas usar isso de uma forma diferente para economizar dinheiro, mas são centenas de bilhões de dólares. A DOGE também modernizou completamente o processo de aposentadoria federal e continua trabalhando muito na modernização do IRS. Mas nós estamos assumindo isso com a DOGE. Muitos dos funcionários da DOGE e Elon também vão ficar, então eles não vão sair. Com certeza. E o Elon realmente não vai sair. Acho que ele vai ficar indo e voltando. Eu tenho esse pressentimento.
como se fosse o filho dele e acho que ele vai fazer muitas coisas. Mas o serviço do Elon para os Estados Unidos não tem comparação na história moderna. Ele já comanda uma das montadoras de carros mais inovadoras do mundo. E se você olha para as fábricas dele e compara com algumas das fábricas antigas que temos, a diferença é enorme. E a empresa espacial mais bem-sucedida, eu diria, da história, a maior plataforma de liberdade de expressão na internet e assim por diante. Ainda assim, de forma voluntária, com todo esse sucesso, ele aceitou de bom grado os abusos, calúnias, mentiras e ataques absurdos, porque ele realmente ama o nosso país. Eu sei disso, ele ama muito o nosso país. Vem de outro país, um país que está passando por provações e tribulações, eu diria, mas ele é totalmente voltado para os Embinguissuá, e os americanos lhe devem uma grande dívida de gratidão. Então eu só quero agradecer ao Elon pelo seu tempo, seu funcionário especial do governo. Você consegue imaginar? Chamaram-no de funcionário, mas é um funcionário especial do governo, e por vir e nos ajudar, e ele realmente mudou a mentalidade de muita gente. Muita gente pensou, sabe, talvez a gente corte 1%, ou 2%, ou 3%. Depois disseram, bem, podemos cortar muito mais do que isso. E vamos fazer isso de forma muito cirúrgica, vamos continuar em frente nessa caminhada. Estamos tornando a América grande novamente. Quando estive na Arábia Saudita, nós estávamos, como vocês sabem, em 3 países realmente incríveis, principalmente esses 3. O Catar foi ótimo, os Emirados Árabes Unidos foram ótimos, a Arábia Saudita incrível. Que experiência como foi uma experiência incrível estar nesses 3 países. Mas o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e devo dizer, os grandes líderes dos outros 2 países que acabamos de mencionar, todos disseram a mesma coisa, que os Estados Unidos são o país mais quente do momento em qualquer lugar do mundo. E há 6 meses achávamos que estava morto, era como um país morto, e teria sido um país morto se não tivéssemos tido o resultado certo em 5 de novembro. Teria sido uma situação horrível, horrível, o que estava acontecendo com as fronteiras, com transgêneros para todos, homens jogando em esportes femininos e muito mais. Mas eles estavam dizendo, o país mais quente do mundo. E então eu mostro aquele pequeno trecho, porque era uma pessoa respeitada, mas na verdade eram 2 pessoas, porque o Joe também estava lá, e o Joe é um bom homem. Mas aquele era um grupo de pessoas dizendo algo sobre o sucesso do que fizemos nos últimos 4 meses, eles não conseguem acreditar. Em um dos casos, eles disseram que nunca tinham visto nada parecido em todo o tempo em que fazem o que fazem. Eles fazem isso há muito tempo. Então, eu só queria agradecer ao Elon por ajudar. E, novamente, você sabe, os Estados Unidos agora são o país mais quente do mundo. Não há país tão quente. E estamos indo muito bem de onde viemos. Quando saí, não tínhamos guerras, não tínhamos problemas. Derrotamos o ISIS, reconstruímos nossas forças armadas e não tínhamos inflação. Quando voltei, tínhamos muita inflação. Tínhamos guerras por toda parte. Tivemos o constrangimento no Afeganistão, onde entregamos bilhões e bilhões de dólares em equipamentos militares. O momento mais constrangedor da história do nosso país, eu acredito. Eu acredito nisso fortemente. Temos a Rússia com a Ucrânia. Tivemos o ataque em Israel em outubro, o ataque horrível. 7 de outubro, um ataque horrível, horrível. Ninguém nunca viu nada parecido. E agora temos algo em que realmente estamos curando muito disso. Nós impedimos a Índia e o Paquistão de lutarem. Acredito que isso poderia ter se transformado em um desastre nuclear. E quero agradecer aos líderes da Índia, aos líderes do Paquistão, e também quero agradecer ao meu pessoal. Conversamos sobre comércio e dissemos, não podemos comercializar com pessoas que estão atirando umas nas outras e potencialmente usando armas nucleares. Eles são grandes líderes nesses países e entenderam e eles concordaram e tudo isso parou. E estamos impedindo outros de lutarem também, porque no fim das contas podemos lutar melhor do que qualquer um. Temos o maior exército do mundo. Temos os maiores líderes do mundo. Colocamos um deles no comando do Estado-Maior Conjunto, como vocês sabem, o general Ray Zinkaini. E nós eliminamos o ISIS, eliminamos completamente o ISIS em 3 semanas. Disseram que levaria 5 anos e nós fizemos em 3 semanas.
E é assim que as coisas são, mas não queremos ter que usar nosso exército. Queremos alcançar a paz por meio da força sempre que possível e é assim que vamos conduzir as coisas. Então, só quero agradecer ao Elon e a toda a equipe dele. A maioria dessas pessoas vai continuar, quase todas elas vão continuar e eles vão estar conosco. E vocês vão ver os resultados surgindo por muito tempo no futuro, mesmo daqui a 1 ou 2 anos, vocês ainda vão ver muitos desses resultados e esses centenas de bilhões de dólares vão se acumulando e vão continuar a crescer. Vai ser interessante, realmente interessante ver qual será o número final, mas novamente, o Elon prestou um serviço incrível. Não há ninguém como ele e ele teve que passar por muitos ataques e críticas, o que é uma pena porque ele é um patriota incrível. A boa notícia é que 90% do país sabe disso. E eles reconhecem e realmente valorizam o que ele fez. E eu dei a ele uma coisinha especial que temos aqui. Obrigado. Algo muito especial que eu dou para pessoas muito especiais. Eu já dei para algumas pessoas, mas vai apenas para pessoas muito especiais. E eu pensei em dar para o Elon como uma apresentação do nosso país. Obrigado. Obrigado, Elon. Obrigado. Cuide-se. Obrigado. Eu consigo ver o log. O tronco disso é impressionante. Isso mesmo. Tronco grande, bem grande. Bem, deixe-me dizer talvez algumas palavras. Isso não é o fim do Doge, mas na verdade o começo. Meu tempo como funcionário especial do governo necessariamente teve que acabar. Foi algo por tempo limitado, são 134 dias, acredito eu, que terminam em alguns dias. Então isso, você sabe, vem com um prazo determinado. E mais a equipe Doge só vai ficar mais forte com o tempo. A influência do Doge só vai ficar mais forte. Eu compararia isso meio que ao budismo. É como um modo de vida. Então isso está se espalhando por todo o governo. E estou confiante de que com o tempo veremos uma economia de $1 trilhão e uma redução de $1 trilhão em desperdício e fraude. Os cálculos da equipe Doge até agora, em termos de diferença entre o ano fiscal de 25 e 26, já passam de 160 bilhões e esse número continua subindo. Esperamos que esse número provavelmente vai ultrapassar 200 bilhões em breve. Então eu acho que a equipe Doge está fazendo um trabalho incrível. Eles vão continuar fazendo um trabalho incrível e eu vou continuar a vir aqui e ser um amigo e conselheiro do presidente. E estou ansioso para, você sabe, em alguns momentos voltar a esta sala incrível. Aliás, isso aqui não é incrível. Isso é incrível. Olha, eu quero dizer, é impressionante na minha opinião. O jeito que o Salão Oval, como o presidente simplesmente reformou completamente o Salão Oval. Tá lindo. Eu adoro o dourado no teto. Obrigado. Tá bem bonito. Então... Isso está aí há muito tempo. Era gesso. Ninguém nunca realmente viu isso. Sim. Eles não sabiam que a águia estava lá em cima e nós destacamos. Essencialmente é um marco, um grande marco. E aquilo é ouro 24 quilates. E todo mundo adorou. E agora todos veem quando entram, então tem sido bom. O Salão Oval você sabe, finalmente tem a majestade que merece graças ao presidente. Então, estou ansioso para continuar sendo amigo e conselheiro do presidente, continuar apoiando a equipe Doge e estamos perseguindo incansavelmente $1 trilhão em cortes de desperdício e fraude, o que vai beneficiar o contribuinte americano. Então, é isso mesmo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Elon. Bem. Ótimo trabalho. Obrigado. Peter. Oi, obrigado, presidente Trump. O presidente mencionou que você teve que lidar com todas as críticas e ataques durante seu tempo na Doge. Tem esse New York Chief. Bem, algumas das organizações de mídia nesta sala foram os que atacaram. Também. Não. Há uma reportagem do New York Times hoje que o acusa de confundir a linha entre... Espera. É o The New York Times. É aquela mesma publicação que ganhou um prêmio Pulitzer por reportagens falsas sobre o Russiagate. É a mesma organização. Acho que é. Eu acho que sim. Acho que o juiz acabou de decidir contra o New York Times por suas mentiras sobre a farsa do Russiagate. E que eles talvez tenham que devolver aquele prêmio Pulitzer. Esse é o New York Times? Vamos seguir em frente. Ok. Próxima pergunta. Você...
Presidente Trump, Biden, assessores que trabalhavam aqui estão em conversas com republicanos no Congresso para irem depor sobre o que fizeram ou deixaram de fazer para possivelmente ocultar o declínio do presidente Biden. Você acha que a doutora Jill Biden também deveria vir e depor sobre o que ela fez ou deixou de fazer? Bem, eu detesto esse conceito. É a esposa de um homem que estava passando por muitos problemas e todos que lidaram com ele entenderam isso. E acho que isso ficou claro durante o debate, de forma alta e clara. Esse foi o maior sinal de todos. Eles têm que fazer o que é certo. O país... Houve muita desonestidade na eleição, como você sabe, em 2020. Isso agora foi descoberto. As pessoas entendem que foi uma eleição fraudada. E quando você vai mais a fundo, quando vê o AutoPen, quero dizer, acho que o AutoPen vai se tornar um dos grandes escândalos de todos os tempos, porque você tem alguém operando aquilo ou várias pessoas operando. Porque eu conhecia o Joe Biden não era a favor de abrir as fronteiras, deixar 21 milhões de pessoas entrarem aqui vindas de prisões, instituições psiquiátricas e membros de gangues. Ele não era a favor disso de jeito nenhum. E você sabe quem assinou quem viu essas ordens, proclamações e todas as diferentes coisas que ele assinou. Isso atrasou tanto o nosso país, foi tão ruim para o nosso país. Qual é a sua opinião? Como isso funcionaria? Estamos no Salão Oval agora. Se houvesse um grupo de assessores rebeldes que trabalhassem para você e quisessem avançar com um projeto de lei ou uma ordem executiva sem o seu conhecimento, como eles poderiam fazer isso? Bem, é muito difícil, porque eu leria seus jornais ou sua mídia no dia seguinte e diria, bem, eu não aprovei isso, e eu descobriria. Quer dizer, eles não conseguiriam se safar por muito tempo, porque eu diria, eu nunca assinei isso. Quem diabos assinou isso? Autopenas, para mim, são usadas para assinar cartas para as pessoas, porque recebemos, acho que disseram, 20 mil cartas por semana. E você gosta de poder, quando alguém tira um tempo para escrever uma carta, é bom, de certa forma, responder. E as autopenas servem para isso. Autopenas não servem para assinar proclamações importantes, ou cortes de impostos, ou questões de fronteira, qualquer coisa relacionada à fronteira que é tão importante. Se isso acontecesse sob minha responsabilidade, eu perceberia, porque no dia seguinte ou antes eu estaria lendo sobre algo sobre o qual eu não sabia nada e quem diabos assinou isso. Então, eu quase nunca usei a caneta automática. Na verdade, ontem eu estava assinando cerca de 81, acho que eram 81 proclamações e declarações para pessoas que eu acho que deveriam ser assinadas por nós. Acho que quando você escreve cartas para dignitários estrangeiros ou presidentes ou primeiros ministros, você deveria assinar essas cartas. Cartas não feitas com caneta automática, pelo que entendi, ele assinava quase tudo com uma caneta automática. É algo muito perigoso. Isso realmente significa que você não é o presidente, e sim quem operou a caneta automática. E achamos que sabemos quem é. Na verdade, foi mais de uma pessoa, mas não é isso que a presidência representa. Eu quase nunca ouvia. Você vai restabelecer as tarifas sobre a China, certo? Você disse que eles violaram o acordo com o ZEU. Pois é, eles violaram uma parte importante do acordo que fizemos. Sabe, se você ler toda aquela declaração, eu fui muito cordial com eles. Eu os ajudei porque eles estavam com problemas devido à paralisação de uma quantidade enorme de negócios. Tenho certeza de que vou conversar com o presidente Xi e espero que possamos resolver isso. Sim, é uma violação do acordo. Sim, por favor, senhor. Presidente, o senhor pode nos atualizar sobre o último acordo de cessar-fogo que Israel ainda não aceitou, mas que o Hamas ainda está considerando? Bem, eles estão muito próximos de um acordo em Gaza e vamos informar vocês sobre isso durante o dia ou talvez amanhã. E temos uma chance disso acontecer. Acho que também temos uma chance de fazer um acordo com o Irã. Eles não querem ser destruídos, eles preferem fazer um acordo e acho que isso pode acontecer em um futuro não muito distante. Isso seria algo ótimo, se pudéssemos ter um acordo sem bombas sendo lançadas por todo o Oriente Médio, isso seria algo muito bom. Eles não podem, nós queremos ter um acordo desse tipo. Queremos que eles estejam seguros. Queremos que eles tenham uma nação muito bem sucedida, que seja uma grande nação, mas não podemos permitir. Eles não podem ter arma nuclear, é simples. E acho que estamos relativamente próximos de um acordo com o Irã. Pergunta para o Elon, ansioso para ser um... você acabou de dizer que está ansioso para ser um amigo e conselheiro do presidente. Então você espera continuar aconselhando o presidente ou pretende mudar totalmente o seu foco para...
Bem, espero continuar oferecendo conselhos sempre que o presidente quiser conselhos. Espero que sim. Quero dizer sim, realmente espero, de verdade, continuar sendo um bom amigo e também um conselheiro confiável para você. E certamente, se houver qualquer coisa que o presidente queira que eu faça, estou à disposição do presidente. Senhor, promessa de $1 trilhão em cortes de... Sim, acho que esperamos com o tempo alcançar o $1 trilhão. É o robô que está conseguindo esses cortes? Foi o gabinete, o Congresso ou outra coisa? Qual foi o maior robô do seu trabalho? Na verdade, é principalmente muito trabalho duro. Não é realmente nenhuma pessoa específica do Congresso. É passar por realmente milhões de itens e perguntar: cada um deles faz sentido ou não faz sentido? Obviamente, quando você corta despesas, aqueles que estão recebendo o dinheiro, seja de forma legítima ou não, eles reclamam. E você não vai ouvir alguém confessando que recebeu o dinheiro de forma inadequada. Nunca. Eles sempre vão dizer que receberam o dinheiro de forma apropriada, por uma causa importante. Naturalmente, é isso que você esperaria. Mas, então nós só temos que... É simplesmente muito trabalho passar pelas enormes despesas do governo federal e realmente fazer perguntas. Para que serve esse dinheiro? Você tem certeza de que está realmente sendo bem utilizado? Muitas vezes nós nem conseguimos encontrar alguém que defenda isso. Então, para muitas dessas despesas, na verdade, não há nenhum defensor. E então temos que simplesmente passar pelo processo de interromper os gastos, onde muitas vezes, literalmente, não há nenhum defensor. Ninguém sequer sabe por que o dinheiro está sendo gasto. É realmente absurdo. Quero dizer, encontramos situações em que milhões de licenças de software com 0 pessoas usando. 0. Exatamente. Essa é a expressão de perplexidade. Você fica tipo, com certeza, se há milhões de licenças de software, alguém deveria estar usando. Não. Então precisamos passar pelo processo de dizer, ok, se ninguém está usando esse software, podemos encerrar esse contrato de licença de software. Isso acontece em todo o governo, aliás. Senhor Musk. Senhor presidente, o que você acha que seria mais fácil? Colonizar Marte ou tornar o governo eficiente? É uma escolha difícil, mas acho que colonizar Marte e tornar a vida multiplanetária é mais difícil. E como eu disse, nós realmente esperamos alcançar, com o tempo, a economia de $1 trilhão. Nós não conseguimos fazer isso em poucos meses, mas se você considerar até, acho que o fim oficial do Doge, que o presidente pode escolher estender, é no meio do ano que vem. Digamos até o meio do ano que vem, com o apoio do presidente e do Congresso, poderíamos alcançar $1 trilhão em economia? Acho que sim. Estamos no caminho para isso. Você concorda que o Congresso tem... Senhor presidente... Desculpe, você pode falar. Senhor presidente, o senhor mencionou no início da semana que o Doge havia se tornado um bode expiatório. E como o presidente mencionou, o senhor passou por muita coisa para chegar a esse processo. Sim. Valeu a pena para o senhor. E o que mudaria? Sim. Então, o que pensávamos que estava acontecendo era que se houvesse qualquer corte em algum lugar, as pessoas assumiriam que isso foi feito pelo Doge. Então, nós nos tornamos, essencialmente, o bicho-papão do Doge, onde, qualquer corte em qualquer lugar seria atribuído ao Doge. A filha de um amigo meu, que está na faculdade de Direito, em Georgetown, achou que o Doge tinha cortado o Senado, as vagas de estágio jurídico para o Senado, e nós não temos nada a ver com isso. Então, se esses estágios foram cortados, não tem nada a ver conosco, só para dar um exemplo. Então, seria interessante, simplesmente ficou um pouco ridículo, onde qualquer coisa, qualquer corte, em qualquer lugar, de alguma forma, era Doge, incluindo coisas que não faziam sentido algum, e nós concordávamos que não faziam sentido. Então, há muitas coisas que acontecem no governo porque é o mal banal da burocracia. É meio que... francamente, natureza, em grande parte, indiferente da burocracia. É o dinheiro de outra pessoa sendo gasto com pessoas que você não conhece. E é assim que funciona o gasto federal. E então você nem pode realmente culpar os indivíduos, porque a forma como o governo funciona é minimizando reclamações. Então, quando alguém dentro do governo tenta impedir que esse dinheiro seja gasto, geralmente há alguém que reclama. E então o gerente dessa pessoa vai dizer, não vale a pena o incômodo. Só paga mesmo assim. Isso acontece repetidas vezes. Acho que foi algo importante, acho que foi algo necessário. E acredito que isso terá um bom efeito no futuro. Obrigado, presidente Trump.
Esta semana houve um vídeo a bordo de um avião que mostrava a primeira-dama da França dando um tapa em seu marido Emmanuel Macron. Você tem algum conselho conjugal de líder mundial para líder mundial? Certifique-se de que a porta permaneça fechada. Não é bom isso? Sim. Não, eu falei com ele e ele está bem. Eles estão bem. Eles são duas pessoas realmente boas. Eu os conheço muito bem. Eu não sei do que se tratava aquilo, mas eu os conheço muito bem. E eles estão bem. Tenho um pequeno sinalizador aqui de... Claro, eles estão bem. Plano para evitar ser arrastado em toda a batalha. Gastando 20 milhões de dólares para estudar como falar com os homens americanos. Bem, você sabe, eles gastaram 2,8 bilhões de dólares. Nós gastamos 1,5. Nós gastamos muito menos. Gastamos cerca da metade do que eles gastaram. E no final eles ficaram 28 milhões de dólares no vermelho. Tinha que ser, eles gastaram 2,8 bilhões. É muito, mas no final não conseguiram 28 milhões. Agora eles querem gastar, querem gastar dinheiro para aprender a conversar. Isso é falso. Você não quer ser falso. Você não deveria ter que contratar consultores para dizer o que a América precisa, porque então quem deveria comandar o negócio seriam os consultores, não eles. Que querem gastar muito dinheiro em cada estado. Vencemos todos os 7 estados decisivos, 7 de 7. Vencemos mais do que isso. Vencemos o voto popular. Vencemos tudo. Eles querem gastar dinheiro para descobrir o que fizeram de errado. E quero dizer, eu posso dizer o que eles fizeram de errado. Posso citar cada um dos programas deles quando dizem que homens podem competir em esportes femininos. Eu diria que isso não é uma boa ideia. Quando dizem transgênero para todo mundo, acho que isso também não é uma boa ideia. Ou quando eles dizem fronteiras abertas para que toda a população mundial de criminosos possa invadir nosso país. Eu não acho que isso seja uma boa estratégia. Quer dizer, acabei de dar isso para eles de graça, mas não sei se eles vão mudar de atitude. Eu os vejo o tempo todo. Vejo pessoas que conheço no Congresso, democratas, tentando justificar algumas das coisas que acabei de dizer. Você não pode justificar isso. Eles estão... Sabe, eu sempre ouço que são questões 80-20. Eu digo, não são 80-20, são 97-3. Podem ser 99-1. Não são 80-20. Eles gostariam que fosse 80-20. Eles estão desperdiçando muito dinheiro se continuarem com essa bobagem. Senhor presidente, eu tenho uma grande pergunta. Mas na época em que o senhor apresentava o The Apprentice, mencionou uma vez em 2012 que o Didi era um bom amigo seu? Naquela época. Desde então, ele se envolveu em sérios problemas legais. Isso é verdade. O senhor consideraria perdoá-lo algum dia? Bem, ninguém pediu. Você deveria ser o primeiro a pedir, Peter. Mas ninguém pediu, embora eu saiba que as pessoas estão pensando nisso. Eu sei que elas estão pensando nisso. Acho que algumas pessoas chegaram bem perto de pedir. Antes de tudo, eu analisaria o que está acontecendo. E eu não tenho acompanhado muito de perto, embora certamente esteja recebendo muita atenção. Eu não o vi. Eu não falo com ele há anos. Ele costumava gostar muito de mim, mas acho que quando entrei para a política, meio que esse relacionamento se desfez, pelo que li. Eu não sei. Ele não me disse isso, mas li algumas declarações desagradáveis no jornal. É diferente. Você se torna uma pessoa muito diferente quando entra para a política e faz o que é certo. Eu poderia fazer outras coisas e tenho certeza de que ele gostaria de mim e de que outras pessoas também gostariam de mim, mas não seria tão bom para o nosso país. Como dissemos, nosso país está indo muito bem por causa do que estamos fazendo. Então eu não posso, não é um concurso de popularidade. Então eu não sei, eu certamente analisaria os fatos. Se eu achasse que alguém foi maltratado, gostando de mim ou não, isso não teria nenhum impacto sobre mim. Senhor presidente, sobre o grande e belo projeto de lei, o senhor gostaria que o Senado incluísse apoio para suas tarifas nesse projeto, ou isso deveria ser um projeto separado? Eu tenho grande apoio em relação às tarifas. Quero dizer, fiquei muito honrado por termos conseguido suspender aquela liminar ridícula, porque aquilo teria tirado o poder presidencial, teria tirado tudo o que foi concedido pelos fundadores, teria sido algo terrível.
e, mais importante ainda, teria nos deixado vulneráveis. Temos muitos países que usam tarifas contra nós e as utilizam de forma agressiva, na verdade, de forma agressiva mesmo. E se não tivéssemos o poder de impor tarifas sobre eles de forma imediata, sem ter que voltar ao Congresso e tentar fazer com que centenas de pessoas concordem com algo, isso levaria meses só para conseguir uma simples proclamação. Se não tivéssemos o poder de contra-atacar os poderes deles, você não teria mais um país. Precisamos agir rápido. Precisamos ser rápidos e ágeis, como dizem. E acho que ontem foi realmente um grande momento quando aquela suspensão foi retirada. E espero que agora nós ir ao tribunal e simplesmente vencer essa batalha. Porque se não tivermos o poder de fazer o que eles estão fazendo conosco, deixaremos de ser uma grande nação. Rapidamente, senhor presidente. Senhor. Elon Musk já foi idolatrado pela esquerda neste país antes de entrar para o seu governo. Agora ele é considerado um herói pelos conservadores. Por que o senhor acha que esse homem e o que ele fez na vida americana é tão politizado? Bem, a vida dele tem sido incrível. Quero dizer, eu olho para tantas coisas diferentes. Eu olho para aquele foguete sendo guiado de volta para a posição. Nunca tinha visto isso antes. Achei que fosse um filme espacial. Achei que fosse um filme. Se você olhar o que ele fez em termos de comunicação, foi inacreditável. Tantas coisas diferentes. Até mesmo túneis subterrâneos, sem precisar passar por todo o processo de ir, sabe? Ele tem uma empresa que faz isso, ele tem tantas empresas diferentes. Starlink, por exemplo, ele salvou muitas vidas, provavelmente centenas de vidas na Carolina do Norte. Eu nem sei se você lembra, mas eu te liguei. Sim. Eles precisavam do Starlink na Carolina do Norte e eu nem sabia o que era Starlink. Eu disse, o que é isso? Quem é o dono? Eles disseram, você conhece o Elon Musk? Eu disse, assim, por acaso conheço o cavalheiro. Isso foi antes da estadia dele no governo. Eles disseram, nós realmente precisamos disso. Porque a Carolina do Norte, literalmente, virou uma ilha. As pessoas não tinham comunicação, elas não tinham acesso a nada e estavam morrendo. E eu liguei para o Elon e você não consegue isso porque é tão bem sucedido. É muito difícil de conseguir. E ele mandou levar tanto disso para lá e me disseram que foi inacreditável. Salvou muitas vidas. Então, sabe, ele já fez muitas coisas. Eu acho que, sinceramente, ele não recebe o reconhecimento pelo que fez, mas ele também é uma pessoa muito boa. Senhor presidente. Se ele não fosse uma boa pessoa, se ele não fosse mas se ele tivesse feito as mesmas coisas, sabe, talvez eu falasse de forma diferente. Acontece que ele é realmente uma boa pessoa que ama o país. Senhor presidente, sobre o projeto de lei de uma semana, você indicou esta semana que havia algumas coisas de que não gostou no que foi aprovado na Câmara. Que mudanças você gostaria de ver o Senado fazer? E você também indicou que havia coisas de que não gostou no projeto de lei. O que você sugeriria que ele pressionasse os senadores a mudar na versão deles? Bem, eu vou te dizer. Eu vou responder primeiro. É um projeto de lei inacreditável. Ele reduz seus déficits. Ele corta, sabe? É um corte enorme. Mas há coisas que eu gostaria de ver, talvez cortar um pouco mais. Eu gostaria de ver um corte maior nos impostos. Vai ser a maior redução ou corte de impostos da história do nosso país. Eu gostaria de ver esse número chegar a um valor ainda mais baixo. Eu estava buscando um número um pouco menor. Eu teria gostado de ter feito isso. Mas, dito tudo isso, quando você olha para o corte de impostos e para o fato de que o corte de impostos original, que nos tornou tão bem-sucedidos, tivemos os 4 anos mais bem-sucedidos da história do nosso país, a economia, e este vai ser ainda melhor. E você vê isso pelos relatórios que saíram ontem ou hoje à noite. Eu acho que eles foram divulgados esta manhã às 8 horas. Você vê os tipos de números em que alguém que é profissional fica tipo, uau, eu não via números assim desde que comecei a fazer isso. Sabe, essas são emoções humanas de profissionais que nunca viram números como... E nós apenas começamos. O projeto de lei é um ótimo projeto. Ele vai ser ajustado um pouco, vai ser negociado com o Senado, com a Câmara. Mas o resultado final é que ele estende os cortes de impostos de Trump. Se não for aprovado, você terá um aumento de imposto de 68%. Você vai subir 68%. Esse é um número que ninguém nunca ouviu antes. Você terá um aumento de impostos massivo. Se for aprovado, você terá um grande corte de impostos, o maior que já tivemos quando você soma os cortes de impostos anteriores que conseguimos para você. Os cortes de impostos do Trump, como eles chamam, é um projeto de lei incrível. Ele faz coisas incríveis.
Com tudo isso, ele vai ser ajustado um pouco nas próximas semanas e eu acho que vai ser aprovado. Os republicanos querem aprová-lo. Com todas as coisas boas que ele faz, incluindo uma extensão da dívida, é a extensão. Precisamos estender a dívida. Se não estendermos a dívida, estaremos em inadimplência. Agora, os democratas podem até querer que nosso país fique inadimplente, mas em 250 anos nunca ficamos inadimplentes. Isso foi entregue a eles por um homem muito bem intencionado que deu isso a eles porque achava que era a coisa certa a fazer. Poderia ter sido um problema deles antes da eleição, mas esse homem achou que era o certo a se fazer e ele tinha boas intenções. Não guardo nenhum ressentimento contra ele por isso. Mas isso foi colocado em nosso colo quando deveria ter sido responsabilidade dos democratas. 28 de setembro, uma data famosa. Isso deveria ter sido resolvido pelos democratas, mas essa pessoa, homem de poder, entregou para nós, então em junho isso vence. Bem, temos que cuidar disso porque se não cuidarmos, teremos um país em inadimplência e nunca queremos que nosso país fique inadimplente. Sabe, vou te contar, uma certa senadora, Elizabeth Warren, disse que ela nunca, jamais permitiria um calote da nossa dívida. Ela nunca deixaria isso acontecer e ela gostaria de acabar com o teto da dívida, o que é chamado de teto da dívida. Eu chamo de extensão da dívida porque, na verdade, precisamos de uma extensão e ela gostaria de ver isso eliminado. E há muitas pessoas que concordam com isso. Muitos democratas concordam com isso. Mas concedemos isso e, sabe, eu não quero dizer que foi um erro. Ele fez isso com boas intenções. Eles nos deram isso. Era um problema dos democratas bem antes da eleição. Teria tido um enorme impacto na eleição e a nosso favor. Nós vencemos de qualquer forma, mas teria sido para o nosso benefício. Mas achamos que realmente para o bem do país deveríamos estender isso. Mas Elizabeth Warren e várias outras pessoas gostariam de ver isso. Durante toda a sua carreira, ela quis ver isso encerrado, eliminado, sem precisar ser votado a cada 5 ou 10 anos. E o motivo era porque isso é tão catastrófico para o nosso país. E eu sempre concordei com ela. Essa foi uma coisa em que eu concordei com ela. Agora, eu não falei com ela, mas eu diria que se você fizesse essa pergunta para ela agora, ela diria, não, isso é problema deles. Mas é uma situação muito infeliz. É uma situação muito injusta e ela estava certa sobre isso. Isso deveria ser eliminado ou simplesmente deveria ser prorrogado. Mas isso é uma das coisas que é resolvida neste projeto de lei. Isso automaticamente é prorrogado por um período de 4 anos e deveria ser mesmo. Mas eu concordo com a Elizabeth Warren nisso. Eu acho que ele deveria acabar com isso. É catastrófico demais. Senhor presidente, o que o senhor gostaria de ver? Senhor Kimmel, sobre estudantes internacionais? Vocês, eles ainda são bem-vindos para estudar nos Estados Unidos? E uma pergunta para o senhor Kimmel. Para estudantes? Bem, queremos ter ótimos estudantes aqui. Só não queremos estudantes que causem problemas. Queremos ter estudantes. Eu quero ter estudantes estrangeiros. Eu acho que Harvard, você sabe, está perto de 31%. Isso é muito. O nosso país deu mais de 5 bilhões de dólares para Harvard em um curto período de tempo. Ninguém sabia disso. Nós descobrimos isso. Eu não diria que isso foi uma coisa do Doge, mas descobrimos isso ao longo do tempo. Isso foi meio que uma coisa do Trump. Acabamos em litígio por outros motivos, porque eles são muito antissemitas. E ao descobrir isso e ao analisar os livros, descobrimos que o país deu a eles mais de 5 bilhões de dólares. Na verdade, muito mais do que isso. E estamos enfrentando isso com eles e vamos ver o que acontece. Eu acho que nós temos uma situação muito boa. Bem, é um caso muito triste. É um caso que vamos ganhar. Não podemos perder esse caso porque temos o direito de conceder subsídios. Nós não vamos fazer nenhum tipo de concessão assim. Mas eu não acho que Harvard tenha agido de maneira muito correta. Acho que Columbia quer chegar ao fundo do problema. Eles têm agido muito bem. E há outras instituições também que estão agindo, mas Harvard está tentando se mostrar superior. E o que acontece é que a cada 3 dias encontramos mais 100 milhões de dólares que foram dados. Por último, há 2 dias encontramos mais 200 milhões de dólares. O dinheiro é dado para eles como se fosse fácil, como um extra. Eu gostaria de ver esse dinheiro indo para escolas técnicas, onde as pessoas aprendem a consertar motores e máquinas, onde as pessoas aprendem a construir foguetes, porque, você sabe, alguém tem que construir esses foguetes. Sim. Gostaria de ver escolas técnicas criadas, pois com 5 bilhões de dólares, mais centenas de bilhões a mais, que é o que se gasta. Com certeza. E você poderia ter o melhor sistema de escolas técnicas do mundo.
E é disso que precisamos para construir os foguetes e robôs e as coisas que ele está fazendo, além de construir muitas outras coisas. E, sabe, eu estudei com pessoas que, em alguns casos, não eram bons alunos, mas conseguiam consertar o motor de um carro melhor do que qualquer um que eu já vi. Eles conseguiam desmontar tudo de olhos vendados. Eles tinham esse dom e se saíram muito bem. Ganharam muito dinheiro e é um trabalho altamente qualificado. É ótimo. Mas eu gostaria de ver muito dinheiro sendo investido em escolas técnicas. Sempre pensei assim. E provavelmente encontramos nosso pote de ouro e é isso que tem sido desperdiçado. E em lugares como Harvard, e o dinheiro foi desperdiçado. Sim, por favor. Eu queria perguntar, Sr. Musk, seu olho está bem? O que aconteceu com ele? Percebi que estava machucado. Bem, não foi... Eu não estava nem perto da França, então... Mas eu só... O que isso significa? Não, só estava fazendo essa piada sobre... Primeira-dama França. Levando um tapa, sabe? Eu não percebi. Então, não. Eu estava só brincando com o pequeno X e eu disse, vai lá, me dá um soco na cara. E aí ele deu. Acontece que até mesmo um garoto de 5 anos te dando um soco na cara realmente faz. Foi o X que fez isso? Sim. X conseguiria? Se conhecesse, saberia. Ele está com a mãe dele agora. Mas eu não senti, eu realmente não senti muito na hora e aí ficou roxo depois, mas eu só fico brincando com as crianças. Eu realmente não percebi. Mas eu disse... Senhor presidente, eu sei que o senhor tenta se manter bastante neutro porque não é a sua guerra, mas enquanto nós... Não, e aliás não é a minha guerra. Eu só quero resolver o problema para as pessoas. Essa não era uma guerra que teria acontecido se eu fosse presidente. Certo. Então, não é a sua guerra. Mas, enquanto o senhor tenta resolver isso, e ao observar esse cenário infernal das linhas de frente ucranianas... É horrível. E você e sua equipe lidam com o Vladimir Putin muito teimoso. Sim. Você acha... E Zelensky. Sim. Olha o conflito. O Zelensky é teimoso. Verdade. De forma diferente agora? Tipo, você olha pra isso e vê o Putin como o mocinho ou o vilão agora? Então, eu o conheço muito bem e passei por muitas coisas com ele porque a Rússia era, você sabe, aquela farsa da Rússia, acabou sendo uma farsa total. O New York Times, eles ganharam um prêmio Pulitzer. Eles têm que devolver o prêmio Pulitzer. Esse é o meu processo. E eles estão indo muito mal nesse processo, mas você sabe, eles escreveram matérias dizendo que era verdade e era falso. E você sabe, muita coisa. O Washington Post também. Eu acabei vendo coisas que me surpreenderam muito. Foguetes sendo disparados em cidades como Kiev durante uma negociação que eu achava que talvez estivesse muito perto de acabar. Nós íamos resolver um problema e então, de repente, foguetes foram disparados em algumas cidades e pessoas morreram. Eu vi coisas que me surpreenderam, então eu não gosto de ser surpreendido. Então, estou muito decepcionado nesse sentido. Dito isso, eu gostaria de ver isso acabar. 5.000 pessoas, acho que o número é até maior do que isso, mas 5.000 pessoas por semana estão sendo mortas. Em sua maioria soldados, mas também pessoas que vivem em pequenas cidades e vilarejos por toda a Ucrânia. E eu gostaria de ver isso parar. E eu perguntei ao general Eistad, mas quero perguntar diretamente a você. Muitas das coisas que você está tentando fazer estão paradas nos tribunais neste momento. Sim. Se os tribunais vão ter tanta influência sobre a política do Zimewa, você gostaria de ter se tornado juiz em vez disso? Sim. Sim, bem, veja, não era para ser assim. Se você olhar para os fundadores, o presidente tinha certos poderes e vocês têm 3 grupos e todos deveriam ter poderes iguais, poderes bastante equivalentes. Mas você não pode ter um juiz em Boston comandando a política externa em lugares por todo o país só porque ele tem uma inclinação liberal ou é uma pessoa da esquerda radical. É para isso que serve o poder executivo. Você tem freios e contrapesos. Mas tivemos milhões de pessoas entrando em nosso país. Muitos criminosos entraram em nosso país. Assassinos. Instituições psiquiátricas mundiais sendo esvaziadas para dentro do nosso país. Se não tirarmos essas pessoas rapidamente, podemos perder o nosso país muito facilmente. Isso é algo ruim que qualquer pessoa permita que aconteça com o nosso país. Você sabe, com todas essas coisas, nós herdamos a inflação, herdamos algumas guerras, herdamos muitos problemas que não existiam quando eu era presidente. Nada disso existia. Nós eliminamos o ISIS, fora isso, não tínhamos guerras. Putin nunca iria atacar a Ucrânia. Israel nunca teria sido atacado. Esse ataque, como você sabe, o Irã não tinha dinheiro. Eles não tinham dinheiro para o Hamas, eles não tinham dinheiro para o Hezbollah, eles não tinham dinheiro algum. Isso não iria acontecer.
todas essas coisas que aconteceram não iriam acontecer. Você não teria tido inflação. Então, é muito triste quando eu voltei, mas o que é mais difícil é que eles permitiram que 21 milhões de pessoas entrassem em nosso país e muitas dessas pessoas são criminosos frios e calculistas. Eles transferiram sua população criminosa para os Estados Unidos. E de todas as coisas que você sabe são ruins, eu já resolvi a inflação, acredito. Eu baixei os preços dos combustíveis caíram. Esse é um dos motivos. Eles bagunçaram a energia, bagunçaram o custo da gasolina, do petróleo e do gás. E você teve uma inflação tremenda. Você teve a maior inflação da história do nosso país sob o governo Biden. Quando as pessoas diziam, mas a economia estava toda. Não, a economia estava terrível para as pessoas porque elas não conseguiam pagar pela energia e a energia fez com que tudo o resto aumentasse. Energia é o grande diferencial. Mas apesar de tudo isso, nós já resolvemos isso. Em 4 meses resolvemos. Gasolina USP 1,99, USP 1,98. Primeira vez que as pessoas viram isso em muito tempo, desde o meu mandato. Mas a coisa mais difícil de resolver é milhões de pessoas entrando em nosso país, muitos dos quais são criminosos. Porque lembre-se, esses países são espertos. Seus líderes são muito espertos nas ruas. Eles estão mandando as pessoas que eles não querem. Eles não querem as pessoas que estão lá, que são cumpridoras da lei, que são produtivas, que trabalham duro. Eles querem pessoas que estão nas prisões. Nós é que ficamos com eles. Eles permitem que eles entrem. E eu sempre olho para o outro lado, tipo, por que alguém faria algo assim? Sabe, nos negócios eu tento estudar por que eles gostariam de fazer isso. Por que eles iriam querer vender isso? Por que eles gostariam de comprar? Uma coisa que eu não consigo entender é por que uma administração faria isso? O que eles estavam pensando quando permitiram que milhões de pessoas vindas de prisões do mundo todo, não só da América do Sul, Venezuela, mas do mundo inteiro, do Congo, na África, centenas de pessoas, milhares de pessoas do Congo, prisioneiros perigosos, muito perigosos da Ásia, da Europa, de regiões difíceis da Europa. Por que eles permitiriam que essas pessoas viessem para o nosso país? Por que fariam isso? É a única coisa que eu não consigo entender. E eu não acredito que tenha sido o Joe Biden. De verdade, não acredito. Quero dizer, veja, ele sempre foi uma pessoa meio moderada ao longo da vida. Não é uma pessoa inteligente, mas é alguém um tanto quanto cruel, eu diria. Se você sente pena dele, não sinta tanta pena assim, porque ele é cruel. O que ele fez com seu adversário político e todas as pessoas que ele prejudicou, ele machucou muita gente, o Biden. Então, realmente não sinto pena dele. Mas ele não era uma pessoa que permitiria assassinos entrarem no nosso país. Ele não era alguém que apoiava a questão transgênero para qualquer um que quisesse. Sim. Tirar crianças das famílias e por aí vai. Então, eu simplesmente não entendo por que algo assim, como algo assim pode ser permitido acontecer. Muito triste. Senhor. É muito isso. Vou dizer algo. É muito triste para o nosso país. Presidente Trump. Se eu puder acrescentar algo, que eu acho que o defeito moral fundamental da esquerda é a empatia pelos criminosos e não empatia pelas vítimas. Empatia pelos criminosos, mas não empatia pelas vítimas. E tem havido muito disso. Isso precisa acabar. Ao ponto do pré-presidente, houve um enorme abuso judicial, que é inconstitucional, que nunca foi pretendido, e isso está minando a confiança do povo no sistema jurídico. Isso precisa acabar. Já foi longe demais. E só hoje tivemos apenas algumas horas uma ótima decisão da Suprema Corte, graças a Deus, que foi muito importante. Tivemos 2 decisões importantes ontem sobre as tarifas, porque novamente precisamos ser capazes de lutar uma luta justa com outros países. Howard, o que você diria? Eu diria, precisamos ser capazes de usar tarifas para combater pessoas que usam tarifas contra nós. Quero dizer, se não tivéssemos esse poder das tarifas, nós seríamos economicamente destruídos como país, porque eles vão nos destruir. Outros países vão nos destruir com tarifas sem controle. Podemos controlá-los quando temos Eles tentaram tirar esse poder de nós. E se você tirar esse poder, não vamos mais ter um país. Não teremos um país economicamente viável. Mas é muito importante na questão da imigração que possamos tirar as pessoas sem precisar passar por um processo judicial longo. Quero dizer, se dependesse de alguns desses juízes, cada um desses milhões de pessoas criminosos,
prisioneiros soltos das cadeias, porque economizam uma fortuna ao fazer isso, trouxeram esses prisioneiros para os Estados Unidos. Você sabe quanto estão economizando? O dinheiro que economizam? Mas alguns são assassinos. É muito importante que a gente consiga tirar essas pessoas daqui rapidamente, levá-las de volta para o país de onde vieram, onde elas pertencem. E esses países os recebem porque, se não aceitarem, terão que enfrentar a ira dos Estados Unidos. Então eles aceitam. Mas temos juízes que não querem que isso aconteça. E isso é uma coisa terrível. Isso está passando pelo sistema judiciário agora, toda essa situação. Mas quando se trata do ICE e da patrulha de fronteira, eles fizeram um trabalho incrível. Quando eles fazem esse trabalho incrível e capturam 100 assassinos e traficantes de drogas, e nós não podemos mantê-los aqui por anos enquanto passamos por julgamentos, temos que tirá-los rapidamente e sabemos quem eles são. Sabemos quem eles são e somos muito cuidadosos em relação a quem eles são. Mas temos que tirá-los rapidamente ou, novamente, não vamos mais ter um país, certo? Senhor presidente. Mais uma pergunta, vai em frente. Você está preocupado que as tarifas possam também afetar empresas como a Tesla, que tem carros fabricados no exterior? E essa pergunta também é para o senhor Musk. Bem, ele vai acabar construindo todo o carro aqui. Quer dizer, eu achava que ele já construía todo o carro aqui. Ele já faz isso. Ele tem fábricas incríveis, como uma que vi no Texas. É inacreditável. E de qualquer forma, todos os fabricantes vão acabar produzindo suas peças aqui também. Quero dizer, isso costumava me incomodar. Eles faziam uma peça no Canadá, outra no México, outra na Europa e mandavam tudo para todo lado e ninguém sabia o que diabos estava acontecendo. Acho que é simples. Você constrói um carro, faça-o na América. E eu dei uma certa flexibilidade para eles nisso. Sabe, dei a eles um pouco de flexibilidade. Mas ao longo do próximo ano, eles terão que fabricar tudo aqui na América. É isso que queremos. Senhor presidente. Queremos que a América compre carros fabricados nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos. Obrigado, imprensa. Obrigado, pessoal. Saiu direto. Por aqui, por favor. Obrigado, pessoal. Pode ser. Foi uma boa reunião. Você está...